Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? A todos ótima quinta-feira. O Senhor continua nos abençoando, né? Estamos aqui na quinta-feira, já terminando aqui a semana, né? Que a semana continue sendo uma bênção. Eu creio que está sendo para você, está sendo para mim. Continue assim. Amém? Quero deixar aqui para nós uma palavra, a qual vai gerar a nós sabor nessa manhã de quinta-feira, né? Não só para essa manhã, mas para toda a nossa vida. Amém? Trazendo a palavra qual o Senhor falou que nós somos, nós somos aquilo que Deus falou que nós somos. Então, Mateus 5,13, Jesus está dando um sermão na montanha. E ele fala assim, ó, no 13: Vós sois o sal da terra, e o sal foi insípido, com que há de salgar, para nada mais presta, se não ser pisado e lançado fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma cadeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Amém? Vou repetir aqui novamente o 13, a qual eu quero falar essa manhã aqui especificamente disso. Vós sois da terra, se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Agora nós vamos para o livro de Lucas, nós vamos aqui por 15, eu vou ensinando aqui 14, alguns versículos, a qual fala assim, ó. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos, e desejou saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Porém, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quando jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui parecendo de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dali, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como muitos jornaleiros. Amém? Aqui no livro de Lucas, capítulo 15, eu li que é do 14 ao 19, né? Que eu tô falando sobre o filho pródigo, né? O Senhor me trouxe ele à mente nessa manhã, né? Na verdade, o Senhor me traz ele desmadrugadamente, né? Falando que esse rapaz, ele foi para uma terra longínqua, né? Dispensou tudo que tinha, né? Quando não tinha mais nada, ele arrumou um emprego ali com dos homens daquela terra, a qual mandou apacentar porcos, né? E ali ele estava com tanta necessidade, com tanta fome, houve uma grande fome naquela terra, que ele desejou comer aqueles porcos, né? Ele desejou comer aquilo que não era lícito ele comer, né? Ele desejou, né, saciar-se daquilo que a gente sabe que os porcos, né, tudo que você coloca numa lavagem, o porco come, né? Então, o porco ele não tem aquele negócio de. Quem tem animal sabe, né? Que às vezes é certa ração, certa comida, aquela coisa. O porco não, o porco ele come tudo que tiver ali, ele vai comendo, né? Então aquele moço, ele não estava tendo consciência que ele estava desejando comer. Né? Ele não estava percebendo essa necessidade dele, porque assim, é uma coisa que aprende. Se você está com fome, até farinha seca serve. Aí tem pessoa assim, eu tô com fome. Mas que isso? Não quero. Tem aquilo, eu não quero. Né? Você não quer nada. Então você não tá com fome. Porque quem tá com fome, come qualquer coisa. Né? Então, assim, então é fome mesmo que você tá sentindo? Ou você tá sentindo vontade de comer? Né? Então, aquele moço, ele tá com fome. Né? E ele tava querendo comer aquelas coisas dos porcos, mas ninguém dava nada para ele. Né? Ou seja, tava uma situação terrível, precária. Né? Aquele moço estava sendo pisado literalmente pelos homens. Né? Mas quem era aquele moço? Aquele moço ali, ele era algum porco? Aquele moço ali, ele era uma pessoa que ele não tinha ciência? Aquele moço nunca tinha sentado numa mesa e comido uma comida decente? Ele não está numa mesa e saber diferenciar os sabores das coisas? Né? Eu quero falar sobre sabor nessa manhã. Né, sobre diferenciar sabor. Eu e você, nós temos um sabor na nossa vida, o sabor do Espírito Santo de Deus. Se você somos sal da terra, e sal é para quê? Sal é para dar sabor, né? Aí o Senhor fala assim: se vós não é insípido, para não mais preste, não ser pisado pelos homens, né? Então, eu quero falar aqui sobre um pouco disso. Ele fala só: vós sois o sal da terra. É uma metáfora de Jesus, Mateus 5,13. Que significa que seus seguidores devem ser uma presença transformadora no mundo, dando sabor, preservando da corrupção e influenciando positivamente a sociedade através de suas atitudes e conduta. Com o sal preserva os alimentos e realça o seu sabor, mas sem perder sua essência e utilidade. Assim como um cristão deve refletir o amor e a verdade de Deus, sendo exemplo de integridade e boas obras. Né? Aqui fala assim, ó, insípido. Né? Eu achei interessante. Quer dizer aqui, ó, desprovido de interesse, de atrativos, sem graça, né? Sem sabor. Né? Então, o Senhor quer que nós
possamos ter isso em nós, né? O cristão é para preservar, né? O cristão é para dar sabor, é para dar essência. Para que aí você estamos servindo, né? Para ser pisado pelos homens? Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor não nos criou para isso, né? Para que a gente possa servir para ser jogado fora, lançado fora. Você fala assim, não, vós são da terra, a luz do mundo. Então, o Senhor não trouxe grandes coisas de valores. Você vê assim, que o sal em si, né? O sal, você compra um pacote, demora para acabar, né? Tipo assim, ele não é caro. O sal não é uma coisa, você fala, nossa, o sal, teve o café que ficou caro, né? Tem um tomate que ele oscila o valor, ele fica caro, fica barato. Mas o sal, enfim, o sal, ele é um valor, né? Que ninguém fala assim, nossa, como o sal ficou caro, né? Então, o Senhor, ele traz essas coisas simples nossas, assim, viu? Não é questão de valor, é questão de essência, é questão de sabor, né? Então, deixa faltar aí para você ver. Pode faltar tudo, né? Se faltar um molho de tomate, você faz um macarrão aí com alho e óleo, alguma coisa, mas faltou o sal, você imediatamente vai no mercado comprar, né? Por quê? Porque ele é essencial. Amém? Assim que seja essencial em nossas vidas, essa palavra, o sabor do Senhor, que você possa dar sabor onde você está, na sua empresa, na sua família, né? Que você possa falar assim, não, Senhor, eu tenho que fazer a diferença, né? Não é fazer muita coisa, porque o sal, ele não precisa ser muito, porque senão ele tira o sabor do alimento, né? Se você colocar muito sal em qualquer alimento, ele vai intensificar, se ninguém come, né? E ainda tira o sabor daquilo que você quer comer. Então, você não está falando de fazer muita coisa. Você está falando assim, você não precisa fazer muita coisa, mas que você precisa fazer algo que faça diferença. Amém? Então, que você quer essa palavra no seu coração. Você não nasceu para ser pisado pelos homens, né? Você não nasceu para ser insípido, sem sabor, sem graça, sabe? Sua vida, minha vida é tão sem graça. Fala assim, eu coloco o teu sal em mim, Pai. Eu não preciso, Senhor, fazer grandes viagens. Eu não preciso, Senhor, ter roupas de marca. Eu não preciso, Senhor, estar em lugares importantes da hora. Eu preciso que o Senhor esteja em mim, a tua presença. Porque onde estiver, eu estou bem. Amém? Então, você quer essa palavra no seu coração. Esse moço, ele tinha um pai rico. Esse moço, ele tinha essência. Esse moço, ele tinha presença. Né? Esse moço, ele tinha identidade, né? Perder o sabor é perder identidade, perder propósito, perder essência, né? Aí fala assim que ele caiu em si e ele lembrou-se, né? Que o pai dele tinha mudança de pão, né? Que até os servos do pai dele comem melhor que ele, que tá comer aquelas coisas, aqueles porcos. Então, que a gente fala, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que hoje, Senhor, não é ser soberbo, ser orgulhoso, porque às vezes nós vamos ser sim pisados pelos homens, não é nem porque nós somos insípidos, né? Porque a própria palavra em si fala que as pessoas vão nos humilhar, vão nos pisar, mas não se trata disso. Mas é questão de quem é você, amém? Quem sou eu? Então você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Então esquece essa palavra no seu coração. Fala assim, eu tenho misericórdia de mim. Está sendo pisado pelos homens, está sendo uma situação difícil. Lembre-se que você é filho. Lembre que é seu pai, porque ele te criou e quem você é, quem ele falou que você é. Você é sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, a qual o Senhor ministrei nessa manhã, Deus, falando sobre quem nós somos, a essência em Tu em nós, aqui o propósito que o Senhor nos criou, Pai. Senhor, que essa pessoa quer o coração dela, às vezes ela quer fazer muita coisa, Senhor, quer fazer grandes diferenças, ó Pai, e não há necessidade, Senhor. Ela precisa, Senhor, fazer aquilo, Jesus, que o Senhor colocou nas mãos dela para fazer, com excelência, com tranquilidade, com graça. Senhor, às vezes um abraço, uma paciência, Senhor, uma renúncia, Pai, a uma palavra, Senhor, não precisa ser uma grande palavra, Senhor, de grandes sabedorias, mas uma palavra, Senhor, de calmaria, Senhor, já faz a diferença, Deus. Que o Senhor coloque sabor na vida dessa pessoa, na minha vida, e que o Senhor nos mantenha, Senhor, com a essência, porque não nascemos para ser pisada pelos homens, Pai. Aquele moço lembrou que era o pai dele, aquele moço, Senhor, se levantou e falou, eu vim ter com meu pai. Então, que muitos estão passando por dificuldades, Senhor, aqueles que deixaram um dia, Pai, a Tua presença, aqueles que estão se sentindo humilhados, mas que eles se lembrem nessa mensagem que eles são, e que o Senhor pode, sim, restituir a essência deles, Pai. Que o Senhor pode restituir a nossa essência e nos dar sabor, Pai, em nome de Jesus. Leve paz, esperança, Senhor, ao meu irmão, à minha irmã, a mim e a todos nós, Deus, em nome de Jesus. Que a gente possa ter um dia saboroso, Senhor, agradável, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deixa eu abençoar essa palavra no seu coração. E lembre-se, você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Foi isso que o Senhor falou que nós somos. Beijo, fique com Deus, mostre a paz do Senhor.